Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com Plenitude de hoje. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo. Nós já estamos aqui preparados com o nosso cafezinho de hoje, ó, e um oferecimento lá da Cru. Eu quero apresentar para vocês o café que nós estamos tomando hoje, é o café preto. Esse café é um café especial e novidade. Ele vai ser vendido apenas através do clube de assinaturas de café que a Cru Empório vai lançar. Então, se você é uma pessoa que gosta de café como a gente, acompanha nas redes sociais, que você vai adorar. Eu queria agradecer também a equipe do Mentos que está nos recebendo aqui. Gostaria também de agradecer a equipe da Bless Importados, que me deixou hoje um pouquinho mais bonita, com esses acessórios, com essa maquiagem maravilhosa. Gente, se você já está preparado aí também com seu cafezinho, com seu caderninho, com a sua caneta, acompanhe a aula de hoje porque o tema é sensacional. Nós vamos falar sobre conselho. Quem ouve, prospera. Então compartilhe esse vídeo aí com seus familiares, com seus amigos, com o pessoal do trabalho, porque eu tenho certeza absoluta que o que nós formos falar aqui vai edificar a sua vida, vai contribuir com as suas finanças, tá bom? Quantas vezes você já tomou uma decisão sozinho, achando que você sabia tudo e depois se arrependeu amargamente? Talvez o que te faltava não era dinheiro, mas sim sabedoria. E a sabedoria, ela vem do ouvir. Vamos ver o que diz lá em Provérbios 12:15? O caminho do insensato parece certo aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Amor, você já parou para pensar por que as pessoas têm tanta dificuldade em pedir conselhos? Nós já pensamos muito sobre isso, inclusive é algo que corriqueiramente a gente vê lá no nosso curso de finanças, né? Muitas pessoas com dificuldade de buscar conselho. E o conselho é uma coisa extraordinária, porque é um princípio bíblico que ele transita em todas as áreas da nossa vida, né? Nós podemos utilizar ele em qualquer área. Aqui nós vamos falar um pouco mais sobre a área financeira, mas ele pode ser usado no casamento, na criação de filhos, no seu trabalho, né? Na sua família de uma forma geral. A Bíblia nos instrui a buscar conselhos sempre. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas fontes de conselho das quais a Bíblia nos instrui. E a primeira delas é que nós devemos buscar conselho do próprio Deus. É muito óbvio que nós, como cristãos, busquemos esse tipo de conselho, porque esse conselho tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tem a ver com a forma em que nós colocamos as áreas da nossa vida diante dele. Então, nós devemos colocar sempre Deus como nosso primeiro conselheiro. A segunda fonte de conselho é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós estamos ensinando aqui nessa aula sobre um princípio bíblico valioso, e este princípio bíblico está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, nós devemos também recorrer à Bíblia como nossa conselheira, buscar dentro da palavra de Deus princípios que norteiam as nossas decisões. Uma terceira fonte de conselho, essa é muito importante no âmbito conjugal, né, no casamento, que deve ser o seu cônjuge para você que é casado. Então, o marido, né, deve ter como primeira conselheira humana a sua esposa. E a sua esposa deve ter como conselheiro o seu marido. Gente, isso aqui é valiosíssimo para o seu casamento, porque as decisões financeiras que vocês tomam, elas desdobram talvez em consequências que vão no futuro breve impactar o casamento de vocês. Então nós lá em casa procuramos nos aconselhar e não tomar decisões financeiras sozinhos, de forma autônoma, né, de forma individualizada. Nós sempre conversamos sobre aquilo e isso tem feito grande diferença na nossa vida. E para os maridos, o marido ele geralmente ele tem já uma predisposição a ser o provedor, né? A estar à frente dos negócios financeiros, né? Da tomada de decisão. Mas quando você pede conselho para sua esposa,
você honra ela, você traz ela para essa decisão, né? Você deixa ela a par daquilo que você deseja fazer e você coloca ela como alguém importante que pode te ajudar. Até porque as mulheres ela têm um sexto sentido, né? Elas têm uma sensibilidade a mais que pode com certeza ajudar o homem nessas decisões. A Bíblia também nos traz como uma fonte de conselho os nossos pais, né? Os nossos pais, pessoas que levam Deus a sério, e também ela traz assim um conceito interessante de que nós devemos ter uma multidão de conselheiros. E sobre isso é uma coisa interessante também que a gente faz lá em casa, é que a gente monta, né, mentalmente o nosso próprio conselho. Então a gente elege pessoas que a gente acaba ali verificando que podem ser nossos potenciais conselheiros e a gente vai colocando ali no nosso conselho. Pessoas que podem nos ajudar na área financeira, que podem nos ajudar no casamento, que podem nos ajudar com nossos filhos, na área espiritual, enfim. E essas pessoas fazem parte do nosso conselho mental e sempre que a gente precisa de algo, nós recorremos a esse conselho. Como o Rodrigo falou, embora nós tenhamos uma quantidade de conselheiros ali, tanto como a gente formou ali na nossa mente, né, a nossa equipe, nosso conselho, quanto a palavra de Deus, quanto o momento que você vai ter com ele, a oração, o direcionamento dele, a decisão final ela tem que ser sua. Não transfira para o outro a responsabilidade. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Provérbios 15:22. Gente, como é bom saber que a Bíblia nos instrui a buscar conselhos, né? A gente falou aqui de várias fontes de conselho que nós devemos buscar, mas é muito importante a gente também aprender hoje as fontes que nós não devemos buscar, onde nós não devemos nos aconselhar. E sobre isso eu quero trazer duas fontes dessas, ruins. A primeira é que nós não devemos buscar conselho de alguma fonte tendenciosa, de pessoas que vão nos dar algum tipo de resposta que traga alguma vantagem para elas, ou algum tipo de resposta que me beneficie. Ou seja, eu já estou inclinado, eu já estou querendo entrar naquela dívida, eu já decidi que vou comprar aquele veículo, que vou tomar uma decisão financeira que já está na minha cabeça e apenas quero validar essa ideia. Então eu acabo muitas vezes tomando ali um conselho de alguém tendencioso, que vai me beneficiar ou que vai beneficiar essa pessoa. Evite este conselho, evite o conselho tendencioso. Um segundo conselho que nós devemos evitar é o conselho de alguém que não compartilha dos princípios que você compartilha, daquilo que você tem aprendido. Você está aqui nessa aula hoje para aprender um princípio valioso. Então, se você deseja buscar conselho, busque de alguém que compartilha dos mesmos princípios que você, no caso, os princípios bíblicos sobre finanças. Fuja de alguém que não compartilha desse princípio ou que tem um princípio totalmente avesso ao seu. Então, é muito importante que nós tomemos cuidado com relação a essas fontes também, as que não devem ser procuradas. E eu queria também deixar para vocês o seguinte: em algum momento nós estaremos do outro lado, nós seremos os que vão aconselhar. Então, assim, muito cuidado, porque a gente está falando de uma outra vida, né? É muita responsabilidade quando a gente está nessa posição de aconselhar. Então, assim, evite, né? Evite, se a situação vocês já estão ali, sentindo que vocês já têm um partido, não dê. Sejam imparciais, né? Em algum momento, seja com a família, seja com amigos, você vai ser procurado para isso, né? Para aconselhar. Então, seja sábio, seja prudente, faça isso com muito cuidado, com muita cautela. E se você sentir de alguma forma que você não está apto para aconselhar, seja sincero, fala para a pessoa, fala, olha, nesse ponto eu não me sinto confortável, mas vamos orar, eu posso te ajudar de alguma outra forma, para justamente você não ser tendencioso, como o Rodrigo falou, não falar algo que vai prejudicar aquela pessoa, né, ou vai fazer com que ela tome alguma decisão baseada no que você falou para ela. Quem anda com os sábios será sábio,
É o que nos diz lá em Provérbios 13:20. E nós queremos compartilhar uma coisa com vocês valiosa que vai servir como conselho também. Saibam que nos momentos em que nós mais tivemos sucesso financeiro, onde mais essa área da nossa vida prosperou, foi quando nós paramos, analisamos, buscamos, fomos instruídos por vários conselheiros. Nós acreditamos naqueles momentos que seria muito importante ter várias fontes de conselho para que a nossa decisão fosse a melhor possível, para que a decisão tomada fosse aquela que se enquadrava melhor com o nosso contexto. Mas, por um outro lado, nos momentos em que a gente passou mais dificuldade, nos momentos em que a gente se envolveu em dívida, em que a gente acabou, assim, numa situação muito difícil financeiramente falando, também foram os momentos em que a gente negligenciou a busca pelo conselho. E isso, meus queridos, eu posso dizer para vocês que é um aprendizado. Isso vem com tempo, isso vem com maturidade, isso vem com o erro. Mas como a gente gosta de falar, né? É bom aprender com os erros, com os nossos erros. Mas também é muito bom aprender com o erro dos outros. E melhor ainda é não errar, é ouvir conselho, é buscar informação e ter a tomada de decisão mais assertiva possível. Então, nós encorajamos você a ser essa pessoa, a ser essa família que busca conselho em Deus, que busca conselho na sua palavra, que busca conselho dentro do seu casamento com a sua esposa, com o seu esposo, que busca conselho dos seus pais e das pessoas que seguem estes mesmos princípios bíblicos financeiros. É isso que nós queremos deixar para vocês também como um conselho. E para você aí que assistiu, que ficou conosco, aproveita para compartilhar esse vídeo, né? Abençoar um amigo, abençoar alguém da sua família. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ative o sininho e nos siga nas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Grande abraço, até a próxima aula. Nós continuaremos, amor, essa série ainda, tá? Sobre finanças. Então não percam, ainda teremos mais vídeos sobre esse tema aí vindo, tá? Tchau, tchau.